Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a estudar alguns processos de adoção. Olha que interessante. Só que essa adoção, na verdade, ela é dentro de uma escala de consideração onde diz precisamente a gente não tem tanta tanto amparo para poder dimensionar recurso sem esse ponto de vista, sem essa adoção, sem essa referência, porque a gente, para cientificar dados, a gente precisa encurtar esses acontecimentos para ver com mais detalhes aquilo que a gente não consegue ver normalmente, diariamente. Então, vejam um exemplo, a nossa imagem. Né? A imagem que a gente vê é uma adoção do campo de referência que os nossos olhos têm desencontrado radiação. Né? Um produto para desemplacar aqui transdução. Né? Se a gente virar, muda todo o movimento. O movimento muda a detecção. Né? E aí o que acontece? A mesma coisa acontece com o som. Né? A gente tem uma adoção de referência de som instalada no nosso organismo que a gente consegue escutar. Ó, bacana. Então a onda que a gente consegue escutar, ela tem uma detecção normativa, uma detecção instalada organicamente. Mas e se a gente quiser interpretar a audição de um outro aparelho auditivo, de um outro olho, de um outro olhar, né? Então o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de pegar esse aparato e mexer na configuração dele, né? E aí essa configuração que é normal do jeito que vai adotar uma desconfiguração, né? E aí, né, dentro desse normal e dentro eu consigo desconfigurar e adotar outras configurações, não é mesmo? Então, para que isso é preciso? Para poder começar a fazer adoções científicas de processos materiais, porque as matérias elas são diferentes e precisam de uma precisão no nosso entendimento, principalmente no entendimento de desparticipar patrocinando, né, financiando com o nosso salário, com nossas honras, nossos sacrifícios, né? E o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o entendimento físico, né? A física, ela fiscaliza o gradiente sobre-humano de recepcionar obra. E desse gradiente ele desconfigura uma fórmula que diz a obra, o quanto de obra ela tem em um dado momento, em um dado tempo, né? Porque o tempo é o recurso que a gente tem que desencontra o nosso universo, né? Que desconta e adverte o globo,
aos seres que se correspondem nessa advertência, nessa fiscalização. E aí o que acontece? A gente consegue aceitar um rendimento sobre essa tensão e desatender a esse recurso. E ele vai sendo enobrecido, vai sendo cientificado, vai sendo acertado para que funcione plenamente. E isso é uma versiculação de transdução do intelecto do homem reagindo à matéria, né? Se descomprimindo a partir dessa reação. E aí desse descomprimido a gente tem a fórmula para calcular esse descomprimido e te passar. Então vamos ver, vamos abrir essa gaveta juntos e vamos nos redimensionar a partir desse entendimento para nos termos de bem com esse gradiente de precisão. Hoje então, no gradiente de precisão que a gente vai ter de abrir esse entendimento, esse desentendimento, a gente vai engravetar puxando essa gaveta física que se chama, essa gaveta se chama o movimento retilíneo uniforme. É o que a gente vai estudar hoje. Movimento. Isso aqui é uma coisa que ergonomicamente nos suspende e nos leva à graça. A reta é uma invariação dentro de uma adoção de partida, né? Então, a uniformidade está na conversão desse movimento para a partícula que escala esse percurso, né? Essa ordem aqui, ó, esse ponto de direção. Então eu trouxe aqui para vocês esse ingresso aqui, ó, aceitar legalmente. Então a gente vai aceitar legalmente, né, concedendo-lhe direitos, partilhar. Então a gente vai ter que conceder o direito daquilo que a gente tomou nota, que se chama referência, né? E aí a gente vai adotar uma referência de tantas, ó, de um pontão de vista, de tantos pontos, a gente vai escolher uma e vai, ó, calcular essa uma, né? O cálculo diz sobre essa uma? Ela diz configura, confia, né? Porque sabe por que ela diz configura? Porque ela sabe o plano de partida. Ela tem o plano de partida. Ela adota um plano de partida. E aí ela consegue voltar a esse plano caso seja necessário depois de desconfigurar. Então, olha a referência. Então, continuando. Movimento retilíneo uniforme. O MRU. Miru. É um movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Então, o que a gente vai adotar? Que a velocidade é constante em uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Então não é como uma engrenagem, ó.
como uma engrenagem em coletividade. Engrenagem em coletividade. Atividade, né? A instalação ela consegue reger a constante. Vamos lá. Em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Então, o que acontece? Em intervalos, o móvel percorre em intervalos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Intervalos iguais. A igualdade ela vai ser para nós esse plano de partida aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse plano, né? A gente vai fazer essa cópia, né? E aí o que acontece? A gente vai copiar isso aqui e vai passar para cá, ó. E aí olha só como é que é uniforme. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então conseguem reparar aqui, ó, em intervalos iguais, ó, eu tenho esse primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo. O móvel percorre a mesma distância aqui, ó. Se isso aqui, daqui até aqui, ó, é uma distância, 1D, somando esses três eu vou ter o quê? Eu vou ter 2D, eu vou ter mais 1D e 1D aqui, ó. Isso tudo equivale a 3D, né? Então, olha que legal, né? A gente tem 3D delta, né? Delta indo e voltando. Vamos lá. Um exemplo de MRU é quando estamos viajando em uma estrada plana e reta e o velocímetro indica sempre a mesma velocidade. Então vamos lá. Velocímetro. Então, o velocímetro é esse dispositivo aqui que mede a velocidade, né? Então, quando eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não conseguimos perceber uma constante porque a gente está sempre em movimento. Porém, a gente adota a percepção de constante, né? Foi o que eu falei aqui no começo, ó. A gente adota uma percepção. Adotamos uma percepção. Uma gaveta, né? Aqui, ó. Essa é a gaveta que a gente adotou. E a partir dessa gaveta a gente consegue, ó, fazer referências com ela. E aí aqui, ó. Aí nesse velocímetro, então, quando ele estiver marcando a mesma velocidade dentro de uma reta, né? O que vai acontecer? Quer dizer que a gente vai estar meio que adotando que a gente está na mesma velocidade, a gente está se movendo
com uma velocidade constante. Primeira fórmula dessa miragem, né? Fórmula dessa adoção. Adotando uma referência, né, a gente vai ter que vamos lá. Acho que o print meu falhou. Então a gente vai ter essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Percebe que a gente tem o elemento que a gente pintou aqui na fórmula. Esse elemento aqui é o delta, que desiguala um ponto de referência, né? Você tem um ponto que é igual, que é a referência, ó. E aí desse ponto de referência você desiguala ele assim, ó, assumindo o, olha que interessante, o despontuar. Dependendo do despontuamento dessa referência, olha só, a gente consegue continuar reto, fazer uma igualação aqui, fazer um desequilíbrio aqui, né? A gente consegue fazer, tipo, montar vários contornos a partir desse ponto aqui, ó, que é pequeno, só que esse pequeno aqui, ó, ele consegue ser ampliado a partir do raio que parte dele. Então vejam só, então esse camarada aqui, ó, adverte para nós a diferença, entendeu? E a diferença ela vai daqui até aqui. Então por isso que a gente falou 1D, porque aqui a gente está adotando que esse delta ele vai estar para espaço, né? Space. Então a gente tem uma igualdade adotada que diferencia o espaço. Então a gente tem um space, né? Então aqui a gente tem um space que está variando. E aí a gente pode até colocar aqui, ó, a vassoura Piaçava. A vassoura Piaçava aí. As nossas manobras de empreendimento estudiosos, né? Vassoura da bruxa. A nossa vassoura aqui, ó, o nosso pincel. Vendo? Então, aí a gente pode vassourar, ó, segurando nesse empreendimento físico, né, fiscal. Beleza. Agora que a gente sabe que isso aqui, ó, esse arco aqui, ó,
desse comprimido, vai ser desse comprimido de fração, ele vai ser o espaço. A gente precisa de dividir o espaço a partir do tempo, né? Quanto tempo a gente vai levar para fazer um space? Um space é igual a quanto tempo? Um space equivale a x tempo, a t tempo. Então a gente precisa, para a gente saber em quanto tempo a gente leva para poder fazer um space, né, uma especialização, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. E aí a razão. E eu acho que já sei o que está acontecendo aí na tela. Está acontecendo essa questão aqui. A razão. Então, a razão, né? Ou seja, limpar tudo, colocar tudo aqui, ó, na pá, fazer a razão, colocar a razão pro cachorro que a gente adotou, né? No caso, né? Olha só, vamos colocar a razão pro space. A gente vai adotar a velocidade média, que é a velocidade média. Média para nós vai ser o que? Vai ser a velocidade média para nós vai ser o tanto disso que eu tenho, né? O tanto disso que eu tenho, o tanto de cerca que eu tenho para um tempo, né? Sobre um tempo. Então, se esse aqui é o seu sítio, né? Quanto de cerca quanto de tempo você leva para passar essas cercas aqui? Chegar até aqui. Essa vai ser a velocidade média, porque você tem uma constante, né? A velocidade ela é constante. Então, se eu quero saber a velocidade média, eu preciso dessa variação, né, do space, né? Quantos spaces tem? Aqui, ó. Quantos sobre o tempo. O tempo para nós é isso aqui, ó, não é? Então aqui, ó. Quantos, né? Quantas voltas isso aqui dá? Tá vendo? Aí sim a gente vai ter a velocidade média. Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar o desenho aqui, ó, mas a gente sempre tem um complemento, ó, pro camarada, né? Pro space, né? Pro delta aqui, ó. Esse delta aqui, ele tem um complemento dele, ó, porque ele é uma fatia de um raio, né? Que tem uma interseção, uma adoção. É sobre essa adoção que a gente está falando, né? Porque se a gente vai adotar um referencial, né, a velocidade constante, essa velocidade vai ser a velocidade média. Então isso aqui, ó, vai ser o K. Olha o K, né? Vai ser o quanto a identidade disso aqui vai rodar dentro dessa definição, dentro desse eixo. E aí olha só o que a gente vai ter. O número de velocidade. Olha os elos aqui. Velocidade. Ou V. Isso aqui, ó. Chique. Ah, nada, bobo.
Isso aqui as plantas fazem, elas fazem as plantas. Vamos lá, continuando. Sem maisena, né? Exemplo. A distância entre as cidades de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Vamos tentar pegar isso aqui e copiar, porque o meu coisa tá dando problema. A distância entre as cidades de Triste e Alegre é 300 quilômetros. Então 300 quilômetros, olha, 300 ao K. A referência aqui, ó, 300 K M ao elo aqui, ó. Tá vendo ela? 300 km. Qual é a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Então a gente tem o tempo, que é 5 horas, né? Olha só o tempo. Tempo é igual a 5 horas. Então aqui, ó. Se a gente pegar isso aqui, fazer isso aqui, a gente tem, né? A gente vai ter 5 aqui, 5 para 300 aqui, né? Então se eu dividir 300 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter quanto? Eu vou ter 5 horas, 300 quilômetros. Então eu tenho 300 dividido por 5, né? Não foi isso que a gente fez? A gente colocou tempo na jogada, ó. Ao tempo aqui. De 300 dividido por 5 é 5, 10, 15, 20, 25, 30. É 6. Né? Eu vou ter... Vamos ver aqui se é isso mesmo. Ah, é. Isso aqui é o seguinte. Quilômetros por 5 horas. Eu vou ter 6... Não, vamos ver aqui. Saiu de... Qual a velocidade média? Velocidade média é distância por tempo. Então aqui, ó, eu tenho quilômetro por hora, né? 300 quilômetros em 5 horas. Vamos lá. 300 dividido por 5 vai ser 30 dividido por 5 é 6. O zero aqui, então eu vou ter 6. 60. Vou ter 60 intervalos. 60 km por hora. Então aqui, ó, 60 km por hora. Vamos lá aqui. Tem que... Então... cada fatia dessa aqui vai virar 60. 60. Não, cada fatia não, né? Cada fatia era 300. E aí o que que acontece? A gente vai ter cada elo aqui, ó, ele vai ficar para nós 60. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. 1, 2,
3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. Aí, ó. E é mais ou menos isso aqui, ó. Que a gente vai ter. A gente vai ter essa mola aqui, ó. Essa ordenação. Nessa jogada que a gente está vendo, né? Então 1 hora quer dizer que 1 hora ele faz 60 quilômetros dessa distância, né? Então em 1 hora aqui, ó, 1 hora é isso aqui. Então aqui, ó, a gente tem não, na verdade isso aqui, ó, desculpa. Deixa eu tirar isso aqui. Ixi, foi muito. E pagou. Loja pequena, vamos tentar isso aqui. Aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Então quer dizer que 1, 2, 3, 4. Não, tava certo. Vamos de novo. Pronto, agora sim tá certo. Então quer dizer que cada uma desse elo aqui, ó, ele fez 60, ó, 60, 60, 60, 60, 60. Então ele tem 5 molas de 60, né? 5 coisas de 60 aqui, ó. Isso aqui equivale aos 300. Então o que a gente fez? Essa é a média, né? Ixi, olha o seu comprimido aqui, senhor. Ixi, vai aplaudindo. Vai aplaudindo. Olha o seu chinelo aí. Bacana. Vai ficando, né? A velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o valor da velocidade para um intervalo de tempo extremamente pequeno. Então, olha só. Nós temos o tempo. E desse tempo a gente tem um tempo menor ainda, né? Então, é o instante. A gente consegue voltar no tempo? Ora, consegue sim. Adotando uma referência. Velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o valor da velocidade para um intervalo de tempo extremamente pequeno. Uma velocidade em um intervalo pequeno. Então é como se fosse uma foto. Tá vendo? Aqui, ó. Se a gente pegar um raio e mandar um raio aqui, ó, e esse raio bater aqui, ó, e ofuscar aqui, ó, né? O que vai acontecer? Tudo que ficou aqui, ó, vai dar vai pegar isso aqui e vai fazer um vetor? É um vetor, ué. É um vetor, é um retrato. Um retrato das forças que ficaram, né? Dos raios que ficaram nessa coisa, que não saíram, né? E geralmente a gente enxerga esses raios. Quando a gente não enxerga, quer dizer que a gente está enxergando a variação entre esses pontos aqui, ó. Isso é não enxergar. A gente está enxergando essa saída. Mas geralmente a gente enxerga porque o nosso olho ele cria uma capacitância forte com o passar do tempo e o desenvolvimento nervoso, desenvolvimento dessa placa.
E aí a gente fica veloz o bastante para ver, né? Ver. A gente pega isso e tá. Mas aí o que acontece? Para a gente fazer esse ver, a gente precisa de estar em movimento. E aí os movimentos que a gente tem são as contrações orgânicas. Né? O nosso organismo ele se rende para ver, para se contrair, para fechar isso daqui, ó. E o que ele faz? Ele fecha isso aqui. Sabe como que ele fecha? Ele cria uma convergência. Então ele converge os raios para uma contração, ó. Né? E aí ele consegue ver. É o espelho convergente dos olhos, a partir das contrações ensaiadas. E aí a gente mantém o movimento dos olhos em uma escala retilínea para conseguir enxergar. Mas quando a gente faz a adoção da referência, né, a gente consegue um dado de um determinado momento, que é o retrato. É um dado, tá vendo? É um dado de um momento. Né? Ele já passou, porque o tempo ele não é um instante, ele é desinstantâneo. A representada por v é a velocidade que vemos no velocímetro do carro. Ah, legal. Então, isso aqui representa para nós o determinado, a velocidade em um determinado tempo. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média apresenta o mesmo valor da velocidade instantânea, ou seja, olha que legal. Então a gente viu a velocidade média. Aqui a gente estava vendo a velocidade média, né? Velocidade média. E aí o que agora a gente vai falar? A gente sabe que agora, né, a velocidade média, o v-elo de cidade dado de elo se v, viu? Média equivale para nós é a velocidade em um determinado momento. Em vou fazer um grandão aqui, ó. Em um dado, o dado aqui, ó, em um comprimento, em um dado momento. E aí, beleza. Vamos lá para o exemplo. Um nadador em nado livre percorre a distância de 100 metros em um tempo de 50 segundos. Então, ó, a velocidade média agora a gente já sabe. Ele percorre 100 metros. 100 metros em 50 segundos. Beleza. Considerando sua velocidade constante durante todo o percurso, determine. Então isso aqui, ó, é constante. Ele sempre vai ter isso nesse 1 disso, né? Então aqui, ó,
Agora a gente não precisa fazer mais a mola, né? Agora a gente consegue só fazer isso aqui, ó. Contar assim, ó. Então a gente tem disso é 100 por segundo. Por isso. Isso é esse V aqui, ó. Vamos rasurar isso aqui. Assim, ó. Então a gente tem uma dessa. Tudo que a gente quer é a bolão. A gente quer fazer o bolão, né? Então, o exercício ele vai pedir assim: quantos disso eu preciso para fazer o bolão? O objetivo, ó. Aqui, ó. Percurso determina a velocidade média. Então a velocidade média é essa daqui, ué. Vamos fazer a fórmula então. 100 dividido por 50 é 2, né? Então é 2. 2 mzão por S, né? Então uma velinha dessa daqui, ó, se acende assim, ó, por 2 ms. A gente pode escrever assim também, ó. 2 merece. 2 messezinho. Messezinho, senhor. Então, olha aqui, a velocidade instantânea. Como assim velocidade instantânea? A velocidade instantânea, se eu tirar uma imagem nessa placa aqui, ó. O que eu vou ter? Ué, eu vou ter essa velhinha, ué. Não é? Ué. A gente vai ter essa velhinha. Se a gente emoldurar isso aqui, a gente não tem a velhinha, ela não tá variando. Aqui, ó. Ela não variou, ela continuou a mesma. Graças a Deus, olha. Graças ao exercício, graças à apresentação, ela não variou. Ela continuou constante. Então, para nós, vai ser a mesma coisa. Esse instante representa essa velhinha. E aí você pode soprar agora. Vamos lá. Beleza. Era isso, né? Era esse o objetivo. Agora, função horária da posição. Qual que é a função horária da posição? O que é isso? A função horária da posição é encontrada substituindo o Dzinho, né? A distância, o spacezinho, por S mais S0 na equação da velocidade. Assim temos então a gente vai ter que substituir, a gente vai ter que trocar de roupa. Não, é difícil, né? Logo nós que a gente tem preguiça. Trocar de roupa, cara. Não. Justo no momento desse. Aí é pedir demais, velho. Então vamos lá. Vamos ver essa questão. Por que a gente vai fazer essa troca? Isolando o S, encontramos S de spacezinho. Encontramos a função horária da posição MRU. Função horária. Então, vamos lá. A gente estava vendo que o Vzão é igual ao space, o número de spacezinho sobre o tempo, né? Essa é a velocidade média. E aí, se a gente pegar isso aqui, ó,
isso aqui significa isso. Eu vou até pegar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? Vamos fazer isso aqui. Ó, velocidade ao elo. E o que acontece? Acontece que esse é S e esse é S, né? Olha só, daqui até aqui é S, daqui até aqui é S, é um S que eu tenho. Só que qual que é o S que eu escolhi? Eu escolhi esse S daqui, ó. Eu escolhi ir pra frente. Então, esse é o meu S inicial. Esse é o que eu escolhi. Eu não escolhi ir pra frente. Então, o meu objetivo é esse 1 aqui, ó. É o que me prende. Não é, o objetivo não é o que prende a gente. Então, esse é o S1. Então, para eu chegar de S0 até S1, o melhor caminho não é esse daqui? Então, esse objetivo aqui que a gente viu aqui, ó, que a gente fecha aqui, conclui aqui, que sair daqui até aqui, não é um objetivo? Então, o que acontece? Essa é a função horária, né? É a função horária. É a gente pegar e fazer substituir esse camarada aqui, ó. E aí a gente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. S menos S0 dividido por T. Normal, tranquilo. E aí agora, o que a gente tem? Para mim encontrar esse meu objetivo, né? Que eu tô atrás dele, né? Esse é meu ponto de partida e eu tô atrás do meu objetivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu objetivo e fazer essa flexão assim, ó. Colocar ele pro meu ponto. Chegar ele ao ponto, né? E o meu ponto é a igualdade, não é? Aqui, ó. Eu tenho essa igualdade, então esse é meu ponto, ó. Então para S ser igual aqui, para S passar por esse tubo aqui, ele precisa de uma reformulação. Ele precisa de apresentar o seu ponto anterior de entrada e somar, a gente somar para ele essa velocidade vezes o tempo. Isso daqui, ó. Então tá vendo? Para mim passar isso aqui para cá, ó, o que eu preciso fazer, ó? Ctrl Z, para mim pegar essa bolinha aqui, ó, esse 0, e passar para cá e transformar esse 0 nesse S aqui, ó, nesse objetivo, eu preciso de esse mais esse vezes esse, né? Aí a gente vai conseguir esse. Olha só que legal, né? VT. Então isso aqui é como se eu tirasse uma foto em um determinado tempo, ó. Então nesse espaço eu tenho eu tenho esse percurso aqui, ó. Então
Vamos continuar vendo lá a nossa orientação. Exemplo. Um móvel em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função horária. S final, o espaço final, onde que a gente se encontra, né? Nosso objetivo, onde que a gente se encontra, é 20 mais 3t. Considerando que mais 3 tempos, 3 vezes o tempo. Considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidade, determine a posição do móvel no instante inicial do movimento. A posição do móvel no instante inicial do movimento. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo da onde que eu parti, né? Da onde que eu saí. Então, eu tenho a igualdade aqui e eu saí para onde? Para cá. Então, ele está querendo aonde eu adotei. Então, esse aqui, ó. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que esse daqui não é o S0, né? Então, S0 é... Vamos voltar aqui. Então, a gente vai pegar essa função, cara. S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT. T eu não tenho. Eu tenho que S é igual a 20 mais 3t. Uai, mas não é S0 que a gente queria? Ou é S0 aqui? É 20. A posição do móvel no instante inicial do movimento. Então, conforme essa fórmula, a gente tem que... É 20. É 20, né? 20 metros. Né? Só substituindo aqui a gente conseguiu transparecer o dado. A sua posição após 50 segundos. Então, agora ele deu o tempo, né? Ele falou assim, ó. Após tempo de 50 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó. O space final agora vai ser 20 metros mais 3 vezes 50. Então, o S final vai ser 20 mais 150. S vai ser igual a 170 metros. Vamos lá? Olha que legal, 170 metros. Ai, muito bacana, né? Deixa eu ver aqui.
O que que então esse space representa, né? Esse space ele vai representar esse é o ponto objetivo, né? E aí o que que acontece? Ele vai determinar o tamanho do raio, né? Então essa é quase que é a contração do raio. Vamos pôr isso aqui. Olha só. Não é não? É space é a contração do raio. Pode por mim. Do raio, por quê? Porque se ele contrai aqui, ó, é claro que a gente está numa dimensão de 2 planos, mas o S ele consegue comportar até 3 planos, porque ele consegue fazer essa variação. Olha que legal. Só que é tipo assim, ó. Aqui, ó, nesse dado que a gente estava vendo, ó, a gente sempre escolhe para frente, né? Então aqui, ó, esse é o nosso S inicial. E aí o nosso final ele vai estar em algum ponto aqui, ó. E aí a gente vai calcular a distância, né? Só que a distância ela vai ser apontada pela velocidade média e o tempo que a gente continua essa velocidade média dentro dessa linha de raciocínio. E aqui, ó, a gente não tem os elos. Bom, dependendo desse tamanho de raio aqui, ó, a bola ela vai contrair o espaço. E o espaço é o objetivo, é a conclusão. É você sair de um ponto e chegar a outro, né, ao outro ponto. Só que esse ponto ele vai se tornar igual pelo sentido de você ocupar esse espaço, né? Então ele é igual a você, ele é o ponto que você se encontra. É uma reflexão, né? Mas cabe não assaltar ela, cabe treinar ela. Gráficos. Como o movimento retilíneo uniforme, então a gente vestiu esse movimento a gente adotou um uniforme que a aceleração dele vai ser constante. Então ó, a velocidade é constante. O gráfico de velocidade em função do tempo será representado por uma reta paralela ao eixo do tempo. Então a gente já viu isso, né? Então lá, ó, a gente tinha o quilômetro, velocidade média, né? Não era isso? A gente não tinha uma velocidade, olha aqui, ó, uma distância, aqui, ó, velocidade, o space, né? Então quantos que a gente anda, ó, um passo aqui, ó, um passo aqui, um passo aqui, por um tempo, né? Olha o tempo aqui, ó. Tempo de cabeça para baixo, tempo, né? É a representação do tempo.
Então, a velocidade média não é isso? Só que a velocidade média ela é constante. Então isso aqui, ó, vai ser fechado aqui, ó. Vai ser constante. Então, se isso é constante, eu vou ter um S constante, né? O S não é esse space aqui, ó. Esse space constante em um dado tempo, ó. Tempo. Esse é o tempo, essa é a identidade de tempo aqui, ó. Não é o que a gente estava vendo? É elo por tempo. É elo por tempo. Então, olha só. Tempo, tempo. Velocidade, velocidade, ó. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui. Para adimensionar aqui, ó. O gráfico, ó. Esse é o gráfico, tá vendo? E aqui, na verdade, o gráfico ele faria isso aqui, ó. A gente vai criar uma dimensão visual para esse fenômeno, né? A gente vai fazer um gráfico nele, a gente vai criar uma dimensão visual. E a gente sempre cria um ponto de partida para essa dimensão visual. E a gente, ó, coloca várias quadrantes. Porque aqui eu tenho ângulos de dispartir a partir de flexões, né? E aí isso confere aos olhos a expressão desse sentido aqui, ó. E aí se a gente colocar o cara aqui, ó, a gente coloca você. Então aqui, ó. Ou isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu tô adotando que a velocidade é essa. Vamos pegar. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Velocidade por tempo. Será que se eu fizer isso aqui funciona? Aqui, ó. Tá vendo aqui a velocidade, ó? Ao tempo. Então aqui, ó. Esse aqui vai ser o V, né? Esse é o V. E esse é o tempo, né? Pronto, resolvendo o problema de visão. Vamos pegar aqui. Agora você resolve essa questão em um dado pulo. No pulo do contrário, né? Não querendo desatalhar a coisa, mas aqui, ó. The space, né? The space de two pernas, né? Ó o pulo do gato. Vai fazer a onda, ó. E a onda vai... Olha a onda, olha a onda. Vai mandar isso aqui pra cá, ó. Que legal, né? Olha a onda.
Sobre o tempo, ó. Esse é o tempo. Então o seu braço mostra o tempo, cara. Tá vendo? Tá vendo que o seu braço mostra o tempo onde que tá? Olha o tempo aqui, ó. É claro que num dado gráfico, né? E aí o seu andar também, ó. Aqui a gente tem um gráfico de velocidade. Só que dentro dessa expressão, né, desses dados momentos, a gente está conferindo o movimento, né, retilíneo uniforme. Então a gente adota que não tem nenhum erro técnico nesse andar aqui, ó. Então isso aqui, ó, essa onda aqui, ó, ela vai ter que ser constante. Se a gente pegar isso aqui, ó, opa, não, isso aqui, ó, esse dado aqui, ó, esse dado aqui que a gente tirou daqui, ó, se a gente pegar ele tem que ser constante. Opa, Ctrl Z. Ixi, negócio. Tá, isso. Foi. Deixa eu tirar pra cá e só vai ampliando. Então isso aqui vai ter que ser constante, ó. Daí o que acontece nesse universo? Essa constância ela faz assim, ó. Ela e fica. Ela desmonta um padrão, um retilíneo. Então é assim que as costureiras costuram. Também, né? É assim que as pessoas costumam dar ponto nas pessoas. Aqui, ó. O quanto elas são constantes em algo. Esse é o ponto que elas merecem, né? E aí por quê? Porque se eu flexionar esse ponto aqui, ó, esse dado aqui, ó, sabe o que a gente vai ter, meu amigo? Sabe o que a gente vai ter se a gente flexionar isso aqui? A gente vai ter garantia. Garantia. Né? A gente vai ter garantia. Opa, deixa eu tirar isso aqui dessa tela, que essa tela tá mal abençoada. Aí, agora sim. Agora a gente vai abençoar ela. Viu? Olha que legal. Ela não perde comportamento. Ela garante a estrutura aqui, ó. Se a gente fechar ela aqui, ó, o contraste, a cognição que ela vai dar vai ser bem semelhante, né? Então eu acredito nesse dado. Então esse dado ele consegue, sabe o que se a gente acredita nesse dado, esse MRU aqui, ó, que foi transposto desse raio aqui, ó, né, foi tirado disso daqui. O que acontece? Acontece que eu vou ter uma uniformidade, né? Eu vou ter um produto de garantia.
Então eu vou entregar uma garantia para alguém. Então, se a gente quer a garantia de algo, a gente precisa dessa razão aqui, ó. A razão que mais entrega esse preenchimento aqui, ó, esse U, essa unidade, e desune para nós esse significado, porque é um dado que às vezes pode salvar vidas, né? Olha só, é uma unidade que às vezes pode deixar alguém mais feliz, alguém mais convencido de que pode garantir, né, que o movimento está adequado. E quem gostou do gráfico, né? Eu gostei, eu achei interessante. O que mais que a gente pode fazer? A sonoridade, ela depende muito o entendimento sonoro, ele depende muito dessa progressão. A gente treina o tempo todo com as nossas cordas vocais, né, a fazer esse esquema. A gente tenta expressar sonoramente as palavras que vão significar um acordo, né? Então, as palavras, elas não são grupos de símbolos. E aí esses símbolos, eles precisam de acordar na gente pela onda que garante, né? Garante o MR, o amiro. Tá vendo quanto de conotação a gente consegue fazer com essa unidade aqui de expressão? Continuando, vamos ver se tem mais gráfico. A função horária da posição é uma função do primeiro grau. Logo, o seu gráfico será uma reta. Função horária. É uma função do primeiro grau. Logo, o seu gráfico será uma reta. Então, aqui, ó, função horária. É uma função, ou seja, aqui, ó, isso aqui já é a contração, função de uma unidade fazendo uma ação, né, uma menção, um dado. Função horária, função primeiro ao 1 aqui, primeiro grau, a unidade do dado, ao retrato. Então, o que está retrazendo aqui, ó? Esse aqui, ó, não é a posição.
Então, essa aqui vai ser a posição inicial no zero momento. E aqui a gente vai ter a disposição, que vai variar, ó, dentro dessa dessa diferença de reta, né? Aqui, ó, uma diferença constante. Se a gente pegar essa diferença ela sempre vai seguir, né? Dentro dessa formulação, ela sempre vai seguir uma positividade constante. E aqui é a mesma coisa. Aqui quer dizer que está diminuindo, né? Ou seja, a referência é outra. Então vamos lá. A gente tem uma roda. E aí a gente sai de um ponto, né? Bom, se eu vou sair desse ponto, eu vou para onde, né? Qual que é o lugar que eu vou? E aí o que acontece? Eu preciso de escolher, né? Bom, e essa escolha, ela vai ser aqui, ó, dentro dessa reta aqui, ó, dentro dessa precessão. Eu vou ficar em cima, in ou out, ou fora, né? A gente vai ficar em cima ou para baixo. Cima, baixo, superior ou inferior. Aonde que a gente vai ficar? Beleza. Então, dado isso, a gente tem que aqui vai ser positivo para esse eixo. Então, eixo X, né? Eixo S, na verdade. Eixo posição. Eixo 0. Olha só que legal. Deu S0 aqui. E aí, space 0, né? Aonde que a gente tá. Para onde que a gente vai depender se é para cima ou para baixo. E agora também vai depender se é para um lado ou para o outro. Então agora sim, agora a gente vai depender se é para um lado ou para o outro. E aí para essa questão a gente vai adotar que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então qual que é a direita aqui nesse eixo aqui? Né? Quem que é direito? É esse, né? Então esse vai ser positivo e esse é o esquerdo, esse vai ser negativo para esse eixo de referência, para esse S0 de referência. E esse também, ó. O S0 é onde que a gente tá, é onde que a gente vai adotar. Direito, positivo e aqui negativo. Então, qual que vai ser mais e mais menos? Esse aqui vai ser mais e esse aqui vai ser mais menos. Esse aqui vai ser mais esse aqui vai ser mais menos. E agora sim a gente tem o produto das cargas, né? Direito mais, esquerdo mais ou menos. Depende do eixo inicial, do space inicial, né? E aí o que vai acontecer? S0. Aí o que vai acontecer, né?
S, o espaço que a gente quer um espaço, né? A gente quer chegar, a gente quer andar para um espaço. S é igual a S é igual a S0 mais ao primeiro mais. Qual que é o primeiro mais, né? É o do x, né? Mais x não é o v, não é a velocidade. Em determinado instante. Não, na verdade não, desculpa. S é igual a S0. S vai ser igual aqui, ó. Essa posição, esse aqui, ó. S vai ser igual a esse. Então olha aqui, ó. É melhor olhar para esse ponto de vista. Esse S vai ser igual a esse. Então eles são iguais aqui, ó, nesse eixo. E aí esse eixo aqui é o eixo de x, é esse eixo aqui, ó. Então vamos lá. Ele tá indo, se o zero tá aqui, ó, no gráfico, esse aqui é mais e mais, né? Então ele é aqui, ó, S0. Ele vai ser S é igual a S0 mais não, S é igual a S0 mais VT. E o que é VT? VT é o desvio, né? É o desvio do tempo. Então é o elo do tempo, é a contração do tempo, é esse negócio aqui, ó, n da ação, é o movimento da ação do tempo. Então isso é VT. Então é o quanto o nosso movimento está para esse dado x aqui, esse tempo. E aí vai ficar, a gente vai ter esse gráfico, né? Essa é a representação. E essa é a mesma coisa, só que aqui, ó, ele tá fazendo uma diminuição, né? Então, na verdade, esse aqui é mais e mais, só que o que acontece? Em zero, né? No momento zero, S0 é maior que S. Aqui S é maior que S0. Então tá vendo? E aí a gente vai ter aqui, ó, S0, ó, S é igual a S0 mais VT, né? VT. Olha o VT aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai despilotar esse gráfico. É assim, ó. Mesmo esquema, hein? O que acontece? Vamos pegar aqui, ó. A gente não virou e a gente pegou isso aqui. Esse é o ponto. Esse é o tempo, não é? Então vamos ao tempo. Tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Então olha só.
a distância que isso aqui tá do tempo e a distância que isso aqui tá, né? Vamos olhando. E aí o que que acontece agora? A gente como é que eu vou fazer isso aqui? Tempo sobre... Ah, beleza. É mais ou menos isso. Ó, se isso aqui é igual, né, vai ser pra cá. Então, o andar dessa carruagem aqui, ó, vai ser pra cá, ó. Então a gente vai ter de que nós temos um pé aqui. Então o nosso pé tá aqui, ó. E esse pé tá em pé, né? Olha só. E olha aqui. Esse é um corredor. Não sei como é que... Não sei se vocês estão percebendo, mas esse é um corredor, né? E olha aqui a passada dele. A passada dele aqui. Né? Então esse parece que é um corredor descendo o morro. Descendo o morro. E agora aqui a mesma coisa, só que o pé dele tá aqui, ó, pra cá, né? Então veja bem, é o mesmo tamanho disso aqui, é o pé dele aqui, ó. Então vamos pôr pra cá. Na verdade vamos pôr pra cá assim. Não, a gente tem que pôr mais reto aqui, beleza. E aí, claro que a gente tem essa dimensão. E aí aqui, ó. Tá vendo? Então a próxima passada que esse pé dá vai ser a mesma passada que esse vai dar, só que vai ser pra cá, ó. Tá vendo? Então esse é o corredor subindo o morro, né? Representa o corredor subindo o morro, aparentemente, né? Mas os dois pode ser subindo o morro, né? Pode ser descendo o morro ou subindo o morro, depende do ângulo. E aí aqui a gente faz a cabecinha do camarada. E ficou meio feio, né? Vou pegar aqui, vamos pegar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, olha o tempo dele. E aí aqui, ó, no tempo, nesse tempo aqui, ó, ele vai ter tipo descido mais, né? Tipo assim, vai ser um resultado menor. Então aqui ele o S é maior que 0. E aqui o S... Não, S0... S é maior que S0. O espaço 0. E S é igual... S é menor que S0. Dentro de um... Agora lembrando, né? Dentro de um... Adoção. Dentro de um ponto de referência. Porque ó, aqui, ó. Não é, ó, a gente não tem um ponto zero. A gente precisa desse ponto zero para fazer as referências. E aí, dependendo da referência que a gente faz, a gente, ó, desengraveta. Por quê? Porque a referência ela vai ser sendo decomposta com o tempo e com o
engravetamento que a gente vai aplicar em forma, em função. Então aqui eu posso aplicar uma função, aqui eu posso aplicar outra, e aí sucessivamente, ó. E aí a gente tem os moinhos das funções, né? Bom, pessoal, esse foi o movimento retilíneo uniforme. Lembrando que, ó, velocidade média é igual a delta S sobre T. Delta S é igual a S0 menos S. A função horária vai ser delta S, vai ser S0 menos S sobre tempo. Se eu isolar o S, eu vou ter que velocidade é igual a isso, né? Se eu isolar o S e adotar que velocidade média é constante, velocidade média igual a constante, o que a gente vai ter? A gente vai ter que S, isolando S, ó, para esse lado a gente vai ter que S é igual a V, não, S é igual a, aqui tá não, eu fiz errado aqui, ó. Na verdade é isso aqui, ó. É igual a S menos S0. Então S vai ser igual aqui, ó. Esse menos S0 ele vai passar para o outro lado da igualdade aqui, ó. Essa igualdade. E aí vai ficar S é igual a S0 mais V, que já está lá. E aí, como aqui está para baixo, ele vai passar para cá multiplicando, né? Ele vai multiplicar aqui, ó. Então vai ficar vezes T. E aí a gente aprendeu que isso aqui é como se tirasse uma foto, né, de um determinado movimento, em uma escala. Então a gente não tem o engravetamento, né? Então aqui, ó, engravetamento, né? A gente puxou a gaveta, né? E ó o que a gente achou? A gente achou o movimento. Peraí. Movimento. Peraí. Isso aqui, ó. Aqui é a gaveta, né? Aqui, ó. Essa é a nossa gaveta. Aqui tem o corre dela, beleza. Às vezes dá problema, mas tudo bem. E aí nesse corre a gente tem uma fileira de coisas, né? Né? E aí o que acontece? Como a gente quer saber, quando a gente quer saber aonde está alguma coisa nessa gaveta, né? A gente tem um determinado tempo que a gente puxa, em um determinado que a gente puxa, a gente tem o raio que ela aparece, e a gente tem o instante de tirar a foto e de destacar ela, né, dentro desse movimento. Eu sei que agora não foi tão bem expressivo assim, mas a gente tem instrumento para fazer ficar, né? Vou pegar aqui, ó, gaveta. Não tá vendo a gaveta? Dependendo da armação da gaveta,
ela 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 é uniforme, né? A velocidade dela é uniforme. Ela só vai variar se a gente empregar uma força diferente. E aí, para eu saber onde que está algum dado em determinado tempo de corrida, é como se eu parasse a gaveta aqui, ó. Isso aqui eu consigo calcular, né? É uma escala de movimento da gaveta. Ah, mas acho que não tem nada a ver. Acho que eu só tô embolando aqui. Então tá bom. Isso é isso aí. Isso aí que é. Isso foi movimento retilíneo uniforme. E aí vocês conseguiram ver como que é bacana esse projeto científico do homem, por adoção e referência, constatar e se instalar nessa constatação a partir dessa referência, né? Porque essa referência consegue escorar e garantir para ele, né? Como se a gente tivesse uma escada e ele garantisse que o próximo degrau dessa escada tem um domínio de adoção bem semelhante com o anterior, e assim ele consegue pisar nessa escada e se encontrar mesmo com o de sentido da altura diferente, entendeu? Então isso tem muito acerto orgânico e é muito bacana. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço para vocês, fui!